Graça e paz, queridos. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Alan, um dos pastores evangelistas na igreja do Bacaxiri. Amém? O Senhor vai usá-lo com poder, graça e autoridade nesse lugar. Eu quero que você nesse momento, eu sei que até agora você deu o seu melhor. Mesmo desafinado, eu cantei muito bem. E eu dei o meu melhor. Mas agora você se prepare para receber o melhor de Deus. Se o teu amigo aí não deixa você quieto, olha para ele agora. Ah, tem alguns. Se tua amiga não te deixa quieta durante a pregação, a ministração, olhe para ela agora. Também tem algumas. Ok? Mas diga para ela assim, agora cale-se porque o Senhor vai falar nesse lugar. Amém? Cale-se porque o Senhor vai falar. Se você quer ouvir a voz de Deus, tem que estar bem atento, querido. Não saia do seu lugar, não imponha as mãos sobre ninguém nesse momento, porque a ação do Espírito Santo e a unção do Espírito vai passar nesse lugar, ele vai te pegar, querido, amém? E ele vai falar conosco, amém, querido? A palavra não é para ninguém. Levante a sua mão e diga, fala comigo, Senhor. Amém, e o Senhor vai falar. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, diante do Senhor, o teu servo, o teu filho, sabendo que ele já está diante de ti, Senhor, no momento que foi convidado para ministrar a palavra, porque é com temor e tremor que nós abrimos a nossa boca, porque nesse momento nós somos boca de Deus nesse lugar. Que o Senhor fale através do teu filho, Pai. Pai, que tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração venha de encontro às necessidades desta igreja, venha de encontro à necessidade do teu povo, Senhor. E o teu povo possa sair daqui restaurado, curado, Senhor, sarado completamente, Pai. No espírito, na alma e no corpo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use o pastor Alan agora, Pai. Que ele não fale dele mesmo, mas que fale do Senhor, porque ele é boca do Senhor. Que ele diminua, mas que o Senhor cresça através da sua vida. Em nome de Jesus nós oramos e o abençoamos. Amém. Amém. Graças a Deus, igreja, amém? É muito bom poder estar essa noite aqui, depois de tem um bom tempo, né, pastor Israel? Virou uma novela mexicana esse convite aqui. Vou falar os anos não, mas vai ser feio para mim. Mas é muito bom poder estar aqui nessa noite, primeiro, para adorar e bendizer o nome do nosso Deus, né? Amém. Algo que eu tenho sempre falado quando vou dirigir, vou ministrar, o maior motivo para estarmos aqui é amém, glória a Deus. A manjedoura está vazia, o túmulo está vazio e há um trono ocupado. Esse é o motivo para nós estarmos nessa noite adorando e bendizendo o nome do nosso Deus, né? Eu não posso começar a ministrar sem poder honrar a vida de algumas pessoas aqui, que é o casal Carlos e a Rose, que sempre tem me acompanhado. Fica de pé, por favor, né? Já questão de casa e tal, né? Eles são intercessores, amigos aí. Que Deus continue abençoando vocês. Me sinto honrado sempre com vocês me acompanhando. Amém? Da família Bacaxiri, meu discípulo ali, Israel, ele está quase me discipulando já, e o pai dele também, Carlos Bart, né? São pessoas preciosas que eu tenho que estar honrando, né? Porque vieram aqui estar junto comigo. Como foi falado aqui, nós vivemos dias bem difíceis, né? Esse caos global, infelizmente, tem atingido todos, né? Quem é empresário, funcionário, quem está desempregado, está procurando emprego, está atingindo todo mundo esse trem doido aí. Eu sou mineiro, vocês vão ouvir muito trem aqui durante a administração. Embora eu sou um mineiro que fala piá, né? Então está complicado, né? Estou ficando em crise já. Mas só que, dentro desse caos, dentro dessa crise, eu vejo como uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Ontem, quando eu estava na rede de jovens, e Deus tem colocado um clamor dentro do meu coração, eu não quero orar, eu não quero clamar por gotas de entretenimento, mas eu quero derramar meu coração e clamar por chuva de avivamento.
Porque Romanos diz que a natureza, o mundo, todo ser que respira, aguardam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus e da glória de Deus. Vamos traduzir. Então não é o momento mais propício para nós sermos a rema, sermos a revelação de Deus, é agora no caos. Só que tem uma questão: como se posicionar no caos? Como se orar diante do caos? Porque diante do caos nós queremos orar que seja feita a minha vontade, nada além da minha vontade, e Deus abençoe, amém. Quase foi um amém agora aqui, ó. Deus tem ministrado muito no meu coração a oração e as nossas reais necessidades. Então, eu vou ser um pouco chato aqui no esboçar aqui, mas espero que vocês estejam comigo. O pastor Israel orou, transferiu unção, estou aleluiado, abençoado, né? Veio uma unção multiplicada sobre a minha vida aqui, então o negócio vai pegar fogo daqui a pouco aqui. Estou quase tirando o terno hoje. Hoje eu tô meio pentecostal hoje, não sei porquê. E o pessoal está assustado. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu creio que todos aqui conhecem essa passagem. A partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Amém? Não amém? Amém. Amém. O pessoal está afiado, glória a Deus por isso. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livrais do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes a um homem e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens nas suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Gente, todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso, é verdade? Todo mundo aqui já orou, né? Mesmo na sua fase incrédula da sua vida, você já orou o Pai Nosso. É verdade ou não é? Até em momento de aperto, acho que o Pai Nosso já saiu aí da sua boca aí. Só que eu quero trabalhar 3 pontos do Pai Nosso, 3 aspectos aqui que Deus tem me confrontado nesses últimos dias. Então eu vou rapidamente aqui resumir um pouquinho os pontos para a gente chegar onde que eu quero. A oração do Pai Nosso, ela começa muito interessante, que ela já começa se tratando de filhos, já começa se tratando de pessoas que têm intimidade com Deus. Primeiro, eu gosto muito de falar isso, a teologia, o estudo bíblico, ele vai te apresentar a Deus. Ele vai te apresentar. As informações teológicas, elas vão te apresentar quem é Deus. Mas só uma vida íntima revela quem é Pai. Então, algo muito interessante aqui, a oração é para quem é íntimo. Aqui já está uma chave de uma grande questão. Se você não tem experimentado a manifestação da glória de Deus, é porque você não tem orado muito. Porque quando o Pai se apresenta, a glória vem. Algo diferente acontece. Algo novo acontece. Ontem, quando eu estava ministrando para os jovens, eu falei, não existe avivamento sem vir antes de uma oração, uma vida de oração. A chave para o avivamento está na oração. Então a chave da revelação, da paternidade de Deus está em você dobrar os seus joelhos e começar a se relacionar. Então,
Jesus chega para os seus discípulos, já institui, apresenta o Pai, já explica sobre a paternidade, que não é complexo, mas fala, você tem que se relacionar com o Pai. Agora, interessante nesse princípio da paternidade de Deus, é que aqui os discípulos ainda não tinham uma revelação completa e quem eles eram ainda em Cristo. Jesus já explica a paternidade, já fala da intimidade, mas os discípulos não têm uma revelação completa. E isso me chama muita atenção, porque nós hoje temos uma revelação completa, mas não temos intimidade com o Pai. Tanto que os discípulos vão começar a entender sobre intimidade com o Pai, sobre ser dirigidos pelo Espírito Santo. Está lá em João capítulo 20, quando Cristo ressurreto se apresenta para os discípulos que estavam trancados com medo. Aí Jesus fala, sou eu que estou aqui, toque nas minhas feridas, e agora eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. Então, ó, de Mateus 6 até João 20 tem história aí. A oração continua num aspecto muito interessante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o quê? O teu nome. Agora isso é muito interessante, algo que Deus colocou em mim assim, que me fez saltar lá em casa, que nem um louco. Porque Jesus está falando assim, a partir do momento que vocês se relacionam com o Pai, vocês já não estão numa atmosfera terrena, humana e carnal, vocês já estão numa atmosfera espiritual. Deus tem falado comigo, Alan, independente de onde você está, se é no ônibus, se é no carro, quando você se conecta com o Pai, você já não está no mundo natural, mas sim está no mundo sobrenatural. Só que nós não temos conscientização disso, não passa pela nossa cabeça. Quando eu oro, eu estou movendo o mundo sobrenatural a meu favor. A gente tem que entender que a partir do momento que eu me conecto com meu Pai, eu estou clamando pela santidade dEle, estou clamando pela presença dEle. E toda vez que eu vejo a presença de Deus se manifestando na Bíblia, algo diferente acontece. E isso me leva a duas preocupações. Uma, ou nós não estamos orando direito, ou nós somos incrédulos demais. Porque quantas vezes, dentro da nossa casa, dentro do nosso cotidiano, nós buscamos a presença do Pai, mas não sentimos a presença do Pai. Isso tem me causado calafrios, porque quantas vezes eu, pastor Alan, já dobrei os meus joelhos, clamei, gritei e não sentia nada. Acho que é só eu, né? É só eu que passei por isso. E Deus tem me mostrado o seguinte, olha, muitas vezes eu não me manifesto porque você está preocupado contigo e não querer se relacionar comigo. O nosso grande problema é que a gente começa, Pai nosso que estás no céu, santificado é teu nome, mas Pai, eu estou precisando. O que adianta eu chegar para o meu Pai, que já me conhece, que já sabe o que eu vou pedir, mas eu vou com uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e assim por diante de intenções. Se eu não o busco por prazer, se eu não busco já em gratidão, porque Ele já me tirou num estado de lamaçal, aonde dentro da minha carnalidade, dentro da minha depravação, dentro do meu ser, eu já estava predestinado ao inferno, né? Mas Ele, amor, graça, misericórdia, através do Filho dEle, me resgatou e hoje me chama de filho e me torna corredeiro e participante da glória dEle. Só que nós não o buscamos com essa ênfase. Eu te busco por aquilo que tu és, pelo que já fiz. Então nós começamos muitos dos nossos dias como um pai que está no céu, mas terminamos o dia como órfão sem pai.
Porque basta a primeira tribulação, basta o caos, basta algumas situações que fogem do teu controle, você esquece do Pai que está no céu e da atmosfera espiritual que Ele já te chamou e te colocou. Você esquece que a partir do momento que você já dobra os seus joelhos, o reino dele está sendo manifesto. E dentro do reino dele, você não é um mendigo espiritual, você não é um escravo, você é um filho, você é um príncipe e você tem autoridade. Agora é interessante isso, né? Dentro do reino, eu sou um filho, sou um príncipe, tenho autoridade, tenho o Pai que está a todo momento a meu favor. Amém por isso, glória a Deus por isso. Agora por que eu não estou vivendo isso? E por isso que nós precisamos dia após dia de um avivamento. Porque o avivamento nos coloca no eixo. O avivamento nos faz realinhar a nossa visão de quem de fato é o nosso Pai e como devemos buscar o nosso Pai. Então estou no segundo ponto aqui, nem chegou antes que eu quero, meu Deus. Quando nós buscamos o Pai, Jesus está falando, quando nós buscamos o Pai, nos relacionamos com o Pai, nós estamos num processo de santificação. E não importa onde nós vamos estar, se nós estamos com o coração ligado no Pai, por aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele faz, e pela soberania e graça dEle, uma resposta e uma palavra Ele vai ter. Para com esse clichê de que Deus está em silêncio, que Ele não quer responder às tuas orações. Muitas vezes Deus está em silêncio porque Deus está pedindo mal. Ele pode ficar por um instante em silêncio, mas Ele nunca vai te deixar te dar uma direção. Ele não vai explicar detalhes, mas Ele nunca vai te deixar te dar de direção. Muitas vezes a direção dele é para o deserto, assim como aconteceu com Cristo. Mas vamos continuar aqui o texto. Aí o terceiro ponto que está falando não é seja feito à vontade, né? Fala do reino. A oração é um meio do reino vir até nós, aonde nós somos transformados, nós somos transformados e ao nosso redor, o nosso cotidiano é transformado também. Agora isso é muito interessante na prática. Quem aqui já teve um patrão desafeto abençoado? Né? Pode levantar a mão, gente. Todo mundo já teve um patrão abençoado. Quem aqui já teve que já queria matar alguém, assim, no pensamento? Já deu 3 tiros já no pensamento. Já deu voadora, já fez tudo sem pensamento, né? Quem aqui já esteve no trânsito, não, no trânsito misericórdia, né? Já queria já bater. Não é? Quem aqui já esteve numa situação que na sua mente carnal você já apertou o botãozinho para ter a dinamite para estourar, para explodir, para acabar com tudo? Todo mundo tem isso aqui. Todo mundo tem esse momento. E se nós não vigiarmos, nós chutamos o pau da barraca. Como fala um bom mineiro, pau da barraca mesmo. Aí Jesus dá uma lição aqui para os discípulos. Se o negócio está ruim, você se ligar ao Pai, e se você clamar pelo reino, a atmosfera ao seu redor vai ser transformada para a manifestação da glória do Pai. Aí eu já começo a apanhar um pouquinho de Deus, um cadinho. Porque quantas vezes nós temos a opção de transformar a atmosfera ao nosso redor para a manifestação da glória do Pai, trazendo o reino do Pai, mas nós não clamamos. A gente até que lembra do Pai, mas a gente não fala: Pai, eu quero manifestar o reino agora. Traz o reino, implanta em mim para que a atmosfera ao meu redor se transforme. Isso é muito interessante porque quando eu leio essa parte que o reino vem até nós e o reino ele transforma ao nosso redor, eu começo a entender quando os discípulos passeavam, as pessoas eram o quê? Curadas, eram libertas, eram transformadas. Quantas vezes já aconteceu contigo que você se consagrou, você não fez nada, você passou perto de uma pessoa, está conversando com uma pessoa, nossa, eu sinto algo diferente. É ou não é? Agora é interessante que o contraste disso está quando nós estamos jejuando, estamos orando, você sabe quem você é, né? A carne pula, você fica estressado, é uma luta abençoada.
Mas quando você deixa o Espírito conduzir, tudo é transformado ao seu redor, não é? Não é? Agora, por que a gente não coloca isso em prática? O mundo está em caos, o Brasil está em caos, porque os filhos verdadeiros de Deus, os discípulos, não manifestaram a glória, manifestaram o reino do Pai. É isso que Deus tem ministrado no meu coração. Alan, vocês estão questionando tanto nas faculdades, é tantos debates, se preocupam só em orar e manifestar o meu reino, que as coisas vão acontecer do meu jeito, não do seu. É o engulo seco, né? Amém. Aí a oração continua, que é muito interessante, que essa é a pior parte da oração, de todas elas. Aí vamos entrar na mensagem onde que eu quero. Aí vamos entrar, tá, pastor? Estou introduzindo aqui. Que seja feito o quê? A tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu não vou explanar, mas a vontade do Pai tem sido feita na tua vida. Eu tenho me levantado todas as manhãs e tenho perguntado, Senhor, a tua vontade tem sido feita na minha vida? Sua vontade, como é feita no céu, ela tem sido feita na terra, através de mim. Entendeu que aqui em 4 pontos da oração não é nada de você e tudo do Pai? Reparou aqui? Tem algum momento que Jesus está ensinando a pedir? Jesus aqui também está ensinando a você a ver anjo com espada de fogo vindo a teu favor? Não que isso seja bom, é bom ter as visões, anjo até esse negócio é bom. Mas a gente vê um Deus te convidando para se relacionar, um Deus te chamando para a responsabilidade como co-herdeiro de Cristo. É um Deus falando que aonde você está e quando você busca, você é santificado, ao seu redor é transformado, e que você foi chamado para implantar um reino e fazer a vontade do Pai. A oração começa assim. Agora, da sua vida de oração, a sua oração tem começado nisso? Deus, obrigado, Tu és santo, Tu és digno, Tu dá honra, Tu dá glória. Pai, o que eu tenho que fazer hoje? Né? Me dá direção para resolver meus problemas, me dá direção para abençoar o meu vizinho, coloca funk quase no último volume, né? E por aí em diante dos contextos, das adversidades da vida. Ou então, resumindo dessa oração, dos 4 pontos, você parou 2 minutos do seu dia só para agradecer a Deus pelo amor dele. Pai, obrigado pelo teu amor. Santo é teu nome. Ou você só clamou a santidade de Deus quando foi pedido aqui no culto. Agora, esse é um princípio muito interessante, porque o culto é o termômetro do meu relacionamento com Deus. Se eu pego fogo dentro de casa, o culto já vai estar pegando fogo quando eu chegar. Nós invertemos muito esse papel, que nós temos que clamar pela santidade aqui dentro, que é aqui que nós temos que abrir o nosso coração, é aqui que nós temos que fazer as nossas petições, é aqui que nós devemos externalizar a nossa santidade, porque é o lugar para a gente ficar santo é dentro da igreja, né? É que a gente inverte tudo, enquanto Deus nos convida a cultuar, se relacionar dentro da minha casa. Por isso nós temos tanta crise dentro da nossa casa, crise da nossa família, crise no trabalho, crise em tantas áreas das nossas vidas. Nós pedimos para Deus agir, Ele não age porque nós somos meninos. Nós o buscamos, o clamamos com algumas máscaras. Aí conquistamos algumas coisas na força do nosso braço e ainda queremos glorificar o Pai ainda. Ele deve dar umas risadas lá em cima, né? O tadinho que eu tenho para ele é muito melhor. Eu falo hoje que nós estamos numa geração, quando eu falo geração, deleta sua cabeça jovem, tá? Né? A gente fala geração, a pessoa já pensa em jovem. Eu estou falando de você que está respirando hoje, faz parte de uma geração, dessa geração, tá? Nós vivemos hoje uma geração que tem se contentado com o miojo enquanto Deus está preparando um banquete espiritual. Porque quantas vezes você está pedindo algo a Deus e você começa a agir da sua forma, você alcança, mas depois que alcançou, você não se sente contente mais. A pergunta que eu te faço, foi Deus que te deu ou você conquistou com o seu braço?
Fazer a vontade de Deus é esperar o tempo de Deus, é esperar a voz de Deus, é esperar a coordenada de Deus e o principal, obedecer a voz de Deus. Como que você obedece se você ainda não ouviu? Ei, Jeová, dói, né? Dói. Porque se a gente não escutar, ouvir alguma coisa, a gente está agindo já. Começa a cantar que Deus está em silêncio, está trabalhando. Ele pode estar trabalhando, mas se ele não falou para você fazer, não vai fazer não. Você não é filho? Agora é muito interessante isso. Nós somos filhos quando queremos, mas na hora da prática, do dever como filho, nós esquecemos de ser filhos. Aí nós entramos agora na parte que eu quero aqui na mensagem. Amém? Estão comigo, gente? Glória a Deus. Agora o negócio fica light, chegamos aqui no ponto, onde que eu quero expor mais aqui esse versículo. Oração ensina um negócio muito interessante, depois que seja feita a tua vontade. O que ele ensina? Faça a tua vontade no céu, o pão de cada dia, o quê? Que nos dá hoje. Gente, esse negócio aqui, Deus me ensinou que eu chorei igual um menino lá em casa. Existem 4 interpretações para esse pão aqui. Alguns reformadores, os pais da fé, alguns deles dizem que esse pão que Jesus está referindo em Mateus é referente ao sacramento da Santa Ceia, que nós lembramos do corpo de Cristo, que nós lembramos dele, então nós devemos lembrar do sacrifício de Cristo todos os dias e tal. Não é essa aqui que Jesus queria falar. Existe uma segunda interpretação, isso aqui são dos caras mais espirituais, dos caras que gostam de viajar na maionese, viaja bonito ainda, né, que a gente vai ter no embalo. Fala do reino, da vinda gloriosa do Senhor, do banquete onde estaremos com Ele, como se fosse uma festa de casamento judaica, né? Com muita carne, muito pão, nós vamos morar com Deus, nós devemos lembrar todos os dias que nós vamos morar com Deus. Na minha vontade carnal, eu prefiro ficar nessa vontade aqui, né? Lembrar que vou morar com Cristo, que eu vou casar com Ele, vai ter um banquete, vai ter rio de Coca-Cola, vai ter ave de picanha, não vai ter dor, não vai ter lágrima, e esse negócio vai ser bom demais. Mas não é isso aqui que ele está falando. Aí alguns mais espirituais, alguns teólogos se referem aqui o pão com uma palavra, porque Cristo, o pão, palavra viva. Também não é essa interpretação. Mas a interpretação correta que Jesus coloca para os discípulos no pão é um negócio tão simples que eu fiquei indignado. Que o pão é pão. A gente faz exegese, faz um monte de coisa e descobre que o pão é pão. Eu querendo um negócio sobrenatural aqui da oração. Jesus ensinando uma oração, fala do reino, fala da vontade. Você já viaja, você já fica aleluiado. Aí quando chega na parte ali que te interessa, pão. Pão, comida básica, o alimento mais básico. Olha que Jesus fala, vocês têm que pedir pelo mais básico. E o de cada dia, muito interessante, se você for ler os 4 evangelhos, por mais que esteja cada dia, é só o Mateus, que foi canonizado com a palavra cada dia. E aqui está referindo a um pão diário, que Deus já tem preparado para você. É o sustento que Ele já tem preparado para você a cada dia. Jesus está ensinando assim para os discípulos: peça ao Pai aquilo que Ele já providenciou para você, que é o básico, é o pão. Agora, quantas vezes nós começamos o nosso dia e no momento que nós vamos para as petições, né? Você fala: Pai, eu quero viver hoje o que o Senhor preparou para mim, que é o básico. Deus tem me ministrado muito no meu coração que o pão já é o sobrenatural, porque é o cuidado, é o amor, é a graça, é a misericórdia dele sobre a minha vida.
Agradecer e pedir pelo pão de cada dia é entender que Deus, dentro da sua soberania, dentro da sua graça, dentro da sua grandeza, Ele já preparou algo que é muito melhor do que eu conquistaria com os meus braços para o meu dia. Então vai muito além de uma oração que você quer coisas extraordinárias, mas Deus quer que você peça o básico e confie nele, no básico que Ele tem para você, para cada dia, não para um dia exclusivo. Hoje Ele tem algo para você, querido, amém, glória a Deus, toma posse que Ele tem hoje para você, mas Ele não quer que você viva com o passado, que Ele derramou ontem, porque Ele tem algo novo hoje para você. É muito interessante, Deus não gosta de trabalhar com coisas passadas, Ele gosta de trabalhar com algo novo. Agora repara, todas as vezes que os discípulos viviam uma intensidade da manifestação da glória de Deus, era uma experiência nova. Ontem eu dei um exemplo para os jovens, João capítulo 20, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, continua lendo Atos que a experiência vai aumentando. Cada dia Deus tem algo novo para você. Só que nós não temos vivido esse algo novo porque nós temos pedido mal. Então, queridos, a oração é algo tão simples, é algo tão profundo ao mesmo tempo. A oração não é nada mais, é nada menos que eu relacionar com o Pai, e dentro desse relacionamento com o Pai eu falar que confio nele. Mas é tão difícil. É tão difícil porque muitas vezes a gente pede o pão, a gente quer o pão com mortandela, a gente quer o pão com presunto, o pão com a manteiga, né? E vai colocando um monte de coisa. Você já pede não pão, você já quer um hambúrguer, do hambúrguer você já apela para um x-tudo espiritual, é verdade ou não é? Aí você já fala, Deus é Pai, eu quero uma pizza, né? Não, pizza comum não, tem que ser Coca-Cola, não, eu estou em regime, tem que ser light, Deus. É não é? Queridos, Deus quer o básico. Eu te desafio a você clamar pelo básico dele, porque você vai viver o sobrenatural. Abra mão do que você quer e almeje aquilo que Deus já tem para você. Aí a oração continua. Essa parte aqui da oração também é uma parte que perdoa as nossas dívidas. Agora é interessante, Deus manda você pedir pão, que é pão, algo simples. Agora pede para você pedir perdão pelas suas dívidas e perdoar os teus devedores. Esse negócio é tenso demais, gente. A gente pedir perdão é até um negócio fácil, mas perdoar. Aqui já é um alto grau de intimidade de oração. Onde eu entendo que o Espírito Santo está me conduzindo, e o Espírito Santo é um Espírito que de perdão. Aí o negócio começa a pegar para o meu lado. Porque se o Espírito Santo é um Espírito de perdão, Ele me controla e Ele me conduz, eu sou uma pessoa que perdoa. Amém, glória a Deus. Esse negócio de perdão doce amargo, né? É só quem está em Cristo, porque você tem que entender o seguinte, é só quem está em Cristo que vê a graça e compreende o quanto precisa ser perdoado. Abra comigo em Mateus capítulo 18. Para você entender o que Jesus queria falar na oração do perdão. Mateus capítulo 18, versículo 23, 35. Amém? Não amém? Diz assim, a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía a dívida para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o Senhor lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava,
dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-se na prisão, antes que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito. Foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também compadeci de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se o do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. O negócio pegou aqui, né? Pegou. Porque quando eu estou num alto grau de intimidade com o Pai, eu entendo que todos os dias sou perdoado, eu tenho a obrigação de perdoar. E se eu entendo que o Espírito do perdão me guia, eu tenho que ter um espírito perdoador. Agora isso é muito interessante, porque esse aspecto de perdão, ele interfere diretamente no que eu penso sobre Deus. Por quê? Quando eu lembro do que Deus fez por mim, porque o que Ele faz por mim todos os dias, me perdoando, me resgatando, me limpando, me curando, derramando pão sobre a minha vida, me chamando de filho, me tornou co-herdeiro, eu vou ter o quê? O coração grato. Eu não preciso de mais nada. Eu vou ter o coração grato, eu vou ver um coração grato, eu vou estar aleluiado 24 horas. Mas a partir do momento que eu entendo isso, e não coloco em prática, e não sou conduzido pelo Espírito, e as pessoas ao meu redor não começam a enxergar isso na minha vida, não começam a perdoar, não começam a liberar perdão, você está dando um tapa na soberania, na graça e na misericórdia de Deus, falando: olha, eu não entendi o que o Senhor fez por mim, o Senhor não fez nada, porque eu não entendi. Quando eu falo de perdão, eu na pele, eu sei o que é demorar a liberar perdão. Eu passei anos da minha vida demorando a liberar perdão para a vida do meu pai. Aí Deus, de uma forma tão linda, tão carinhosa, tão amorosa, fez uma situação muito legal. O pessoal ali já sabe da história. Meu irmão faleceu, fui ministrar o meu primeiro culto fúnebre do meu irmão, que sofreu um acidente, e eu ministrei o culto fúnebre, fiz apelo, aí meu pai se converteu, liberei perdão para ele, ele me liberou. Olha que lindo! Glória a Deus, né? O Espírito me diz que tem pessoas aqui precisando liberar perdão. Querido, você não vai viver o sobrenatural se você está com o coração preso. Você não vai viver uma intimidade com Deus ao extremo se você está com o seu coração preso. Tanto que na oração do Pai Nosso, ele coloca tão forte a questão do perdão, que ele falou, lê o versículo depois, lê o final dele, que ele fala o seguinte: não adianta vocês aprenderem a orar isso tudo e vocês não tiverem uma vida de perdão, onde que você pede perdão ao Pai pelo aquilo que você é, pelos seus deslizes do dia a dia, e você liberar perdão para aquelas pessoas que necessitam. Olha lá, ele termina a oração e fala: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Meu querido, não adianta você derramar lágrimas de arrependimento, pedindo misericórdia, se você não está cumprindo o que o Espírito manda você fazer. E por isso que eu tenho entendido que a igreja tem que ficar tão travada no caos. Porque venha o teu reino, faça a minha vontade, acabou. Aí o texto continua. Amém, gente? Estão comigo? Eu não estou sendo herege. Se eu estiver sendo herege, por favor, podem falar, levantar a mão: pastor, você está errado nesse ponto. Aí Jesus continua a oração. Até reparou que o Pai Nosso começa a ficar mais amargo no ponto de vista carnal? Já reparou que o Pai Nosso ele vai minando a tua carnalidade?
Não tem espaço para você em nenhum momento aqui. Ou é o Espírito ou não é o Espírito. Quando eu olho para agora pelo Pai Nosso, eu entendo o seguinte: se eu oro não acontece nada, eu transformo algo santo em um lugar, algo incrédulo. Quando eu dobro os meus joelhos e nada acontece, eu transformei uma prática de santidade, uma prática da manifestação da glória em um lugar de incredulidade e ceticismo. E isso é muito forte, porque muitas vezes nós dobramos o joelho e nem sabemos, nem levantamos tendo ideia se Deus ouviu ou não nossa oração. E algo muito íntimo que Jesus fala com os discípulos: se vocês são os meus discípulos, são os meus filhos, vocês entram na porta do quarto de vocês, dobra o seu joelho, fala com o teu pai, que o teu pai vai te ouvir. Se você entra dentro do teu quarto e você ora e você não tem certeza que o teu pai te ouviu, tem algo muito errado com você. Porque isso é uma promessa instituída. Aí perdoa nossas dívidas, espírito de perdão, já nos quebrou aqui. Aqui a gente já está no sobrenatural, mais do que o sobrenatural. Aí Jesus ele ensina algo muito interessante dentro de uma petição, que são duas em uma. Não nos deixes cair em tentação. Esse tentação aqui é muito interessante, que eu fui pesquisar se tentação era tentação normal, igual o pão, né? Porque eu já fiquei chocado com o pão, a tentação deve ser coisa do capeta mesmo, do demônio, né? O bicho me tentando, né? Então aqui tem dois tipos de tentações que Jesus fala para os discípulos. A primeira frase é para que Deus te poupe e tenha compaixão e não te disciplinar. Outras palavras, é você falar: pai, por favor, não me leve para o deserto como você não levou Jesus. Se for necessário, só me poupe. Se for necessário. Você não está isento da regra de Deus te levar para o deserto. Mas Jesus ele fala para os discípulos: se você tem intimidade com o Pai, você caminha com o Pai, você tem a liberdade de chegar: Pai, se for necessário, não afasta, mas seja feita a tua vontade. Então a primeira tentação é aquela tentação que Deus permite que você passe para o teu crescimento. Ou muitas vezes não o teu crescimento, né? Que a gente é teimoso e vacila. Essa é a primeira tentação. Aquela que Deus usa para te fortalecer. Aquela tentação que Deus dá uma lição, te dá uma lição. Aquela tentação cujo grande Lutero ele fala, né? É a tentação que o diabo vem para cima de você, mas ele está acorrentado e só vai até onde que Deus permite. É essa tentação que a gente está falando, ó, pede para Deus te livrar. Se ele te livrar, pula, sapateia. Mas se você não está isento. E a segunda tentação que ele coloca dentro dessa palavra é a tentação do que eu gosto. Agora o negócio pegou, tem nada com o diabo. Porque é mais fácil eu repreender o cão do que eu falar: pai, eu me repreendo agora, eu não quero isso. É ou não é? Não é mais fácil, tudo é capeta, né? Não é, tudo é o feio para lá, tá debaixo do meu pé, tá amarrado, sapateia, vai para os irmãos da oração com os cocazinhos. É muito mais fácil, né? As irmãzinhas da oração lá dos reteté e já te ajudam no mistério. Mas tá falando do que você gosta. E agora isso aqui é muito importante você entender. Por que você tem que se livrar daquilo que você gosta? Porque aquilo que você gosta, você coloca sempre acima de Deus. Isso pode ser a tua casa, a tua família, o teu emprego, o teu salário, a tua sustentabilidade, os teus hobbies, os teus amigos, a tua faculdade. Eu não estou falando que isso tudo é bom, isso tudo é plano de Deus. Mas nada que você gosta e almeja pode estar acima de Deus. Agora você reparou que nossas maiores dificuldades, nossas maiores adversidades, nossos maiores problemas estão ligados diretamente no que você gosta? É ou não é? Por isso que a gente tem que orar. Quero ver o teu pão de hoje. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, eu sei que vai ser bom para mim. Porque eu sei o que eu quero para mim pode me prejudicar no meu relacionamento contigo. Por quê? Se eu colocar algo acima de Deus,
Deus não vai ficar em segundo mais, ele vai cair para sétimo plano. Aí nós caímos num contexto, num grande perigo, no contexto de nos tornarmos idólatras. É livrar da tentação de nos tornarmos idólatras. Gente, corta da tua cabeça você pensar que idolatria está ligado à imagem, do povo que está adorando imagem. O crente é mais idólatra que muita gente lá fora. Quer dar um exemplo? Você não busca a Deus, você deixa de buscar a Deus porque você tem que dar atenção para a namorada. Eu não vou buscar a Deus, vou deixar de buscar a Deus porque eu tenho que trabalhar muito para trazer renda para minha casa. Aí nós começamos a construir altares de prioridades dentro do nosso coração e Deus vai ficando em segundo. Idolatria é tudo aquilo que você não consegue viver sem. E Deus está em segundo, terceiro, quarto plano. Aí você cai no mesmo contexto do povo idólatra que está em Isaías. Cujo Deus fala para Isaías: Isaías, você vai pregar para um povo que não vai ver, um povo que não vai falar, um povo que não vai te ouvir, porque esse povo parece a imagem, são idólatras. Aí a gente entra no texto: você é aquilo que você idolatra. Aí você não vê Deus, você não enxerga Deus, você não fala com Deus, você não escuta Deus, porque você já esfriou, porque seu coração já é o altar de idolatria, porque você nunca chegou para Deus: me livre dos meus desejos carnais, me poupe. E quando você vê, é tarde demais. Aí você já nem está como o povo de Isaías, você está como o povo de Ezequiel, capítulo 37, que era o povo de Israel, que o texto diz que eles estavam secos, sequíssimos, apodrecendo num estado lamentável, porque a visão ali devia ser uma visão infernal para Ezequiel. Agora você entendeu por que nós muitas vezes estamos frios espiritualmente? Nós não estamos frios espiritualmente porque nós buscamos a Deus, porque nós temos um desejo que Ele tem que atender, Ele tem que ser prioridade. Nós deixamos de viver o sobrenatural porque eu preciso, eu quero, necessito, eu anseio. Enquanto Deus está pedindo para você pedir Ele o básico, adorar o nome dEle, confiar nele, porque Ele vai fazer o extraordinário na tua vida. Mas nós não lutamos contra nós mesmos. Nós não pedimos a Deus: Pai, me livra, seja feita a tua vontade. Pai, minha vontade não é passar pelo deserto, mas seja feita a tua vontade. Nós queremos ser participantes da glória, mas nós não queremos ser participantes da aflição também. A gente parece os discípulos no Getsemane. Vazou todo mundo. É todo mundo, olha lá. Sobrou ninguém. E 2 capítulos anteriores, todos estavam com Pedro. Nós estamos contigo, Senhor. Nós não iremos te abandonar. Prenderam Jesus, deram uns tapinhas nele lá, vazou todo mundo. Agora você entendeu o princípio da oração e o princípio da nossa real necessidade? Meu querido, se você não foi alcançado pela glória de Deus, como você vai orar para a salvação da pessoa do teu lado, se você está precisando? É a mesma coisa que você não ter uma habilitação e você pedir um carro para Deus. O que eu tenho entendido, que nós não vivemos o sobrenatural, porque nós não estamos habilitados pelo Espírito Santo, porque nós não deixamos Ele conduzir a nossa oração, a nossa vida. Porque a partir do momento que você for conduzido e se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, eu te garanto, você vai viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, você tem que render o natural. Por isso que você tem que falar: Pai, afasta de mim. Ai de mim, Pai, me mata, me quebra. Né? Cuidado ao orar isso, tá? Ora com convicção, pelo amor de Deus. Tá? Não pede para Deus te quebrar, depois que te quebrar, não vai ficar murmurando, ir lá no gabinete do pastor Israel, lamuriando, não. Embora eu sei que o pastor Israel tem um cacetete, né? Quando eu conheci o pastor Israel, ele me mostrou o cacetete, ele falou assim que eu trato ovelha. Acho que foi por isso que eu fiquei anos sem vir aqui.
Eu não ia revelar isso, mas o momento foi propício, pastor. Agora vocês estão entendendo que o Pai Nosso, o princípio da oração, ele é mais profundo. Ele é muito mais profundo do que eu posso imaginar. Meu relacionamento com Deus é muito além do que eu posso imaginar. Na minha vida de oração, na minha vida de relacionamento com Deus, eu tenho que entender que é tudo dele, nada meu. É entender que Deus é Pai, Ele é soberano, Ele faz o que quer, como Ele quer, e a vontade dEle é boa para o filho. Se eu entendo isso, eu vou viver estranho aí. Gente, Deus dá direção, mas Ele não é obrigado a te dar detalhes. Eu queria que Deus desse muitos detalhes. Nossa. Eu queria, né? Quando Deus me chamou, eu queria que Ele desse detalhes, porque eu ia ter a opção de falar, não quero não. Estou terminando, tá, gente? Então é muito interessante isso, porque nós oramos, buscamos, mas nós não vivemos 100% o que é para nós vivermos. E isso atinge diretamente o que está acontecendo na nossa nação, o que está acontecendo ao nosso redor. Aí eu começo a entender que os maiores avivamentos catalogados na história da igreja, os maiores avivamentos que aconteceram na Bíblia, que o avivamento não é nada mais e nada menos quando Deus se apresenta para os seus filhos, coloca ordem no barraco, fala, ó, o negócio vai ser assim agora, se arrependam, porque eu estou realinhando vocês, e o negócio vai ser transformado de acordo com a minha vontade. O negócio sempre foi assim. Quando estava em caos, quando o povo estava perdido, quando o povo não sabia como orar, o povo já não sabia quem era Deus. Então eu gosto muito de uma citação de Charles Finney, dentro de um livro que ele escreve, A Ciência do Avivamento. Ele fala, nós somos a responsabilidade para o trono da glória de Deus ser implantado onde pisamos. E se você for ver a história de Charles Finney, o cara entrava nas fábricas dele, nem precisava orar, o povo saia caindo lá. Eu gosto muito quando acontece com o grande George Whitefield, quando ele está orando na sua igreja, a igreja, todo mundo está se arrependendo do pecado, o fogo está caindo, o céu está se abrindo, o povo fala, Pai, faça tua vontade, Pai, faça tua vontade. Relatos dizem que na esquina tinha um lugar onde que eles faziam exorcismo lá com os padres. Dizem que os caras que precisavam de libertação, os próprios endemoniados, saíam do local, iam correndo para a igreja e se prostravam, os demônios eram repelidos, porque a glória de Deus se manifestava. Olha que trem doido, a gente não vê nada disso hoje em dia, né? Então, Deus tem ministrado muito no meu coração e fala, olha, você é responsável pelo que acontece hoje na sua geração. Então, se você está esperando uma revelação de Deus para resolver os problemas que aparecem para você, olhe para você, que você é a resposta. Coloque em prática aquilo que está dentro de você. Relaciona com o Pai, vá na autoridade em Cristo, se santifique, entenda que a sua atmosfera ao seu redor está sendo transformada para a implantação do reino. Peça o pão que é necessário, que é a vontade do Pai, que seja feita a vontade do Pai, que Ele te livre dos seus próprios pedidos enganosos, te livre das coisas que o diabo pode te oferecer, que o diabo sempre vai oferecer algo que você gosta, ele nunca vai oferecer o que você não gosta, né? E aí sim você vai começar a viver um extraordinário. Você vai viver um sobrenatural. Interessante quando ele fala das duas petições para não cair em tentação e nos livre, no grego lá, ele não está falando nos livre, mas nos arranque. Ele está falando o seguinte, você tem que brigar para ele arrancar o que precisa ser arrancado da sua vida, que não presta. Deixa ele arrancar, não livrar, mas arrancar. Eu gosto muito do contexto de Oséias, quando Oséias vira para Deus, num contexto que o povo traiu Deus, a esposa de Oséias traiu ele, e Oséias, numa carnalidade muito legal, ele fala, Deus, e agora? Oséias estava esperando assim, hora para descer fogo, né? Aí Deus fala, como uma russa desesperada atrás do seu filhote, eu vou em direção do meu povo, vou atraí-los para o deserto, arrebentarei a envoltura do coração deles e vou tratar o problema na raiz. Eu vou arrancar.
Querido, meu convite para você nessa noite, você falar, Deus, arranca. Arranca e vem com o teu reino, vem com a tua vontade, vem com o teu sobrenatural. Arranca, Pai. Eu não consigo, mas arranca esse negócio da minha vida aqui. Jesus está te pedindo para você ter dependência dEle. Ter dependência dEle é você caminhar sobre a palavra dEle. É como do Pedro, ele caminhou sobre as águas. Pedro foi muito inteligente, que quando Jesus apareceu ali, todo mundo estava desesperado. Pedro fala assim, tu mesmo me mandes para que eu vá até ti. Por quê? Pedro lembrou, quando ele se converteu, Jesus falou, lança a rede. Ele lançou e pegou peixe. Ele falou, peraí, se for Jesus, ele vai mandar eu ir e eu vou andar sobre a dependência dele, sobre a palavra dele. Pedro andou, mas bastou ele duvidar, começou a afundar. Ande na dependência, ore na dependência, seja dependente e o sobrenatural você vai viver. Mas enquanto você andar no natural e você achar que tem controle da situação, meu querido, você não vai viver o extraordinário de Deus. Então eu quero trabalhar 3 aplicações para encerrar, antes de eu falar sobre a doxologia dessa palavra aqui, que é a celebração que eles colocam no final aqui. Quando oramos, somos convidados a orar e confiar no Pai. E entendemos como filhos que o Pai tem o necessário para cada dia. Então quando você lembrar de orar, lembra de Tiago que fala que nós não recebemos porque pedimos mal. Então lembra que você tem que orar o que o Pai quer. Precisamos suplicar perdão e precisamos também perdoar no nosso dia a dia. Gente, isso aqui está falando não é para você viver hoje no domingo não, tá? É amanhã, ou chegar em casa, é dia a dia. Relacionamento com Deus, vida com Deus, perdão, perdoar, ser cheio do Espírito Santo, ser avivado, é todo dia. Terceiro ponto que Jesus está ensinando aqui para os discípulos, que precisamos entregar o nosso futuro a Deus, descansar nele e crer nos livramentos dele. Queridos, você tem que acabar de terminar de orar, acabar de se relacionar com o Pai, entender que o seu futuro está na mão dele, que ele que vai te livrar, ele que vai dar o necessário e que tudo está no controle dele. Se você levantar com dúvidas em teu coração, você fez errado tudo. Um momento de relacionamento com Deus. Porque o filho precisa confiar no Pai. E muitas vezes nós dobramos o joelho, clamamos para o Pai e terminamos o dia com dúvida. E terminamos órfãos espiritualmente. Agora preste atenção. Não termina a oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Repara aí que está em colchete esse negócio aí. Reparou? Repara aí que está em colchete. Isso é uma doxologia, uma celebração. Depois que você passa por todo esse processo, entendeu? A oração, você vai celebrar o quê? O poder, a glória, a honra, a majestade, a soberania dele. Só que essa questão, depois do teu reino, o poder, a glória para sempre, amém. Ele foi colocado, foi canonizado pela pessoa que canonizou aqui, ele foi colocado depois do ensinamento da oração. Por quê? Tá? Porque essa prática de sempre terminar uma oração e falar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, era a prática da igreja primitiva no término de todos os cultos. Acabava os cultos, os caras eram perseguidos, muitas vezes nem tinha culto porque invadiam, eles terminavam sempre, pois teu é o reino, é o poder, a glória para todos sempre, amém. O que eu entendo dessa aplicação? A sua vida tem que ser resumida no poder dele, no reino dele, para a glória dele, até o dia que ele te chamar. Você tem que terminar o seu dia e falar, Senhor, eu vivi para o teu reino, eu vivi a manifestação do teu poder e eu vivi para a tua glória. É assim que tem que terminar o dia do filho. É assim que tem que terminar o dia da igreja. Foi ruim o dia, foi péssimo. Teu é o reino, eu vivi, é o poder, é a glória, amém, amanhã está nas tuas mãos. A carne quer pular, a tua carne quer sapatear, meu querido, dobra seu joelho, mata ela já na oração. Quer matar a carne, vai orar.
Como você tem terminado os seus dias? O louvor já pode tomar aqui, posições aqui. Como você tem terminado o seu dia? Será que você tem começado o teu dia com o Pai que está no céu e terminado o dia com o diabo que está no inferno? Qual tem sido o teu grau de confiança com o teu Pai? Com licença. Meus queridos, problemas nós vamos ter. Todos nós vamos ter. A pessoa que está lá fora, na esquina agora, ela não está isenta dos problemas. Só que a única diferença é que nós temos a quem recorrer e sabemos quem está no controle. Por isso a paz dele tem que me acompanhar. Meu querido, muitas vezes você não está tendo paz dentro da tua casa, porque você ainda não foi na fonte certa. Você não tem buscado a fonte corretamente. Muitas vezes você acha que não está vivendo uma promessa, porque você criou uma promessa ilusória. E você nunca orou: Pai, eu quero viver o teu pão, o que é necessário. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, num culto da Igreja Batista Boas Novas, no bairro Jockey Clube 2, em Minas Gerais, Juiz de Fora. Eu só não vou falar a hora, porque eu vou estar mentindo, porque eu não lembro da hora só. Eu lembro quando Deus falou bravamente comigo, no meu coração, no meu íntimo: você vai ser um pastor referência para a minha geração e você vai tocar as nações. Eu lembro como se fosse ontem aquele negócio. Nossa, eu levantei, cheguei em casa: mãe, com 10 anos você é pastor. Coisa de doido, né? Minha mãe: que bonitinho, que lindo, cuti-cuti. Eu lembro que com 12 anos eu fiz uma prova, eu fui o primeiro missiólogo a fazer missões com o pessoal de 18 anos, e aos 16 eu já conhecia norte, sul, leste, oeste do país. Depois fiz prova para sair do ensino médio por causa do QI. Foi uma história muito linda. Mas chegou um momento que eu fiquei muito em crise com Deus, porque eu não sabia mais o que fazer. Foi muito interessante isso. Eu tinha escutado, eu tinha ouvido a voz do Pai, mas chegou um momento que eu não sabia o que fazer. E eu lembro que eu estava desesperado num culto, desesperado, não ouvia mais Deus, não enxergava mais Deus e pregava Deus. Deus falou comigo: olha, sabe qual é o seu problema? É que você correu tanto que fugiu da minha vontade. Só como um bom pai, eu deixei você cair dessa raladinha no seu joelho. Agora volta para os meus braços que eu vou te reconduzir novamente. Meu querido, muitas vezes a gente sabe que Deus já liberou uma palavra sobre as nossas vidas. Nós sabemos as promessas que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos deixando de viver essa promessa porque nós estamos vivendo a nossa vontade, não a vontade do Pai. Muitas vezes a salvação não chegou ainda naquelas pessoas que você tem tanto clamado, porque você ainda não tem feito o que o papai mandou. Muitas vezes a porta que você tem buscado não se abriu, porque você ainda não se permitiu a ouvir e viver a vontade do Pai. Se você me perguntar: pastor Alan, sua vida é fácil? Não é não. Não segue não, que é pior do que novela mexicana. Mas todos os dias eu dobro meus joelhos, inclino a minha cabeça e posso me alegrar porque eu estou vivendo a vontade do Pai. E esse é meu diferencial. O mundo está em caos, todos estão em caos, mas eu não estou em caos com meu Pai. Há uma promessa sobre a tua vida. Há um Deus soberano querendo conduzir a tua vida, conduzir a tua história, transformar a tua vida, transformar a tua realidade. Há um Deus, há um Cristo ressurreto, que Ele quer transformar o natural em sobrenatural na tua vida. Ele quer transformar o nada em tudo.
Ele quer transformar algo simples e extraordinário. Mas o convite para isso acontecer é você abrir o teu coração, é você se entregar e você falar: Pai, eu preciso viver a tua vontade, eu preciso viver o teu reino, eu preciso do teu avivamento, eu preciso do teu sopro em minha vida, porque eu necessito desesperadamente do teu toque. Aleluia. Eu preciso ser transformado de acordo com a tua glória. Eu preciso sair do mundo da minha vida inerte. Eu preciso me locomover para manifestar a tua glória. Eu estou falando aqui para pessoas nessa noite que sabem que Deus tem chamado, mas você tem fugido. Eu estou falando aqui para pessoas que já enterraram dons, enterraram talentos. Eu estou falando aqui para pessoas que têm pedido mal e têm ficado com raiva de Deus. Eu estou falando aqui para pessoas aqui que ainda não têm liberado perdão e têm criado máscaras, casca em teu coração. Eu quero te falar, Deus quer soprar em tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer trazer algo novo para sua vida. Eu estou falando aqui para pessoas que se relacionam com Deus, mas a sua vida não tem evoluído espiritualmente. Deus quer elevar a tua vida nessa noite espiritual a um novo nível. Meu querido, se coloque de pé no teu lugar. Entenda quando Cristo ele chegou para os discípulos e ensinou a oração aqui dominical, a oração do Pai Nosso. Ele está falando para quem já conhece, já ouviu sobre Deus, que caminhou com Cristo ali. Ele não está falando para pessoas que não sabiam de nada. Tem pessoas aqui nessa noite que buscam Deus, mas nunca se relacionou com Deus palpável e vivo. Essa palavra é para pessoas que cresceram em berço evangélico e têm barateado a graça porque ainda não experimentou a vontade de Deus e não mergulhou no sobrenatural dele, porque você acha que é convertido desde o berço. Eu estou falando aqui para pessoas que ainda não experimentaram o sopro da glória de Deus e têm vivido uma vida medíocre. Eu estou falando para pessoas aqui que têm até dúvida da existência de Deus. Querido, o convite para essa noite de Deus é: se entregue, porque eu quero te avivar. Eu quero vivificar minha obra em tua vida, independente do seu estado sentimental, do seu estado emocional, independente do teu grau de espiritualidade. Eu quero derramar algo novo na tua vida. Eu quero te dar algo novo para você experimentar, porque eu sou vivo. Querido, comece o teu dia sabendo que Deus está vivo, é teu Pai, e termine o teu dia sabendo que o Deus vivo e o Deus Pai te conduziu. Quando você começar a viver essa realidade de vida, as coisas ao seu redor vão ser transformadas e automaticamente essa revelação vai se estender. Sim, e essa é a revelação, e essa é a resposta para a nossa nação. A resposta da nossa nação não está no novo presidente, não está no novo governo, não. A resposta da nossa nação está em Cristo Jesus, o ressurreto. Está no poder dele, está na glória dele. E esse poder, essa glória, ela está em você. Ela quer ser derramada em você mais e mais e mais. Eu vou fazer um convite seguido de intimação. Me desculpe, aqui é antiética, mas se você não quer experimentar, não quer viver isso, o problema é seu, meu querido. Deus te deu o livre-arbítrio para você não escolher viver a vontade dele. Mas o convite e a intimação que eu quero fazer, se você quer viver algo mais palpável com Deus, você entende que você precisa experimentar mais e mais da glória dele, que você precisa mergulhar mais no nível de intimidade. Você entende que tem áreas da sua vida que o Espírito Santo precisa tocar. Se você entende que precisa renovar a tua aliança, se você entende que você já está no nível espiritual legal, não, mas eu quero aumentar esse nível espiritual, eu te convido como um ato de fé,
Sai do teu lugar, vem aqui na frente junto comigo, porque eu preciso dessa palavra como você precisa também, eu já estou aqui. Eu já vim para o altar já com meu coração aberto, escancarado. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Meu querido, não vai ser a minha oração, não vai ser a minha imposição de mãos que vai fazer a diferença, mas sim a tua busca, a tua entrega é que vai fazer a diferença. Meu coração, que eu ande em tudo. Meu querido, aproveite que o Pai está aqui e abra a tua boca e fala: Pai, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua glória. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda, se renda. E tu és meu. Coloque no altar o que precisa ser colocado. Abra teu coração, permita o Pai te tocar, permita o Pai te tocar nessa noite. Eu sou teu. Declara que você é dele. E tu és meu. Declara com teu coração. Fique à vontade na presença do Pai. Fique à vontade na presença do Pai. Sinta o toque do Pai. Abra a porta e fala: minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Meu querido, olhe junto comigo. Aproveite a presença do Pai. O louvor pode ir conduzindo. Pai, muito obrigado pela tua graça. Pai, obrigado pelo teu amor. Olha comigo, querido. Também faço parte desse momento junto contigo. Pai, eu entendo. Nós entendemos que precisamos da tua glória. Precisamos do teu toque. Precisamos do teu Espírito, Pai. Pai, venha tocar em nossas vidas nessa noite. Venha tocar no íntimo, Pai. Venha arrancar o que precisa ser arrancado. Venha soprar, Pai, em nosso interior. Pai, nós queremos começar o nosso dia compreendendo a tua paternidade. Nós queremos iniciar nosso dia já sermos tocados pela tua glória, Pai. Pai, nós não queremos nos render diante de problemas. Nós não queremos nos render diante dos nossos medos, Pai. Pai, como aconteceu com os discípulos em João capítulo 20, para que eles entendessem que o Senhor estava com eles, que soprou o Espírito Santo sobre eles. Pai, sopra em nossas vidas nessa noite, sopra no nosso interior, traga vida, Pai, traga vida, Pai. Pai, venha restaurar ministérios aqui, Pai. Pai, venha restaurar vidas aqui, Pai. Pai, venha trazer o espírito de perdão aqui, Pai. Pai, comece a quebrar as amarras aqui. Comece a fazer a tua obra. Comece a fazer a tua vontade. Faça a tua vontade na terra. Faça a tua vontade aqui como é no céu. Faça a tua vontade. Pai, nos aviva nessa noite. Aviva a tua obra sobre a vida dos teus filhos, Pai. Faça a tua vontade. Pai, venha derramar dons espirituais sobre vidas nessa noite. Pai, venha tirar
toda mágoa. Venha tirar tudo aquilo que não provém de Ti. Seja feita. Pai, nos prepare para viver o Teu sobrenatural. Como faça a Tua vontade, faça a Tua vontade, Pai. no céu. Venha tocar em cada vida Deixa o nessa noite. céu descer. Essa é a nossa oração, Pai. Declarando a Tua vontade. Declarando a Tua vontade, Pai. Aleluia. No céu. Com fé, querido, declare essa Deixa o oração. céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém.